Me diz uma coisa, você já acordou de um sonho tão estranho ou tão vívido que a primeira coisa que você pensou foi: meu Deus, o que foi isso? E aí, talvez você dormiu novamente, acordou, pegou o celular, começou a resolver os problemas ali do dia a dia e acabou esquecendo ou ignorando completamente o sonho. Você, assim como a maioria das pessoas, talvez costume pensar: ah, foi só um sonho. Mas e se eu te disser que, ao fazer isso, você pode estar jogando no lixo uma das ferramentas de autoconhecimento e expansão da consciência mais poderosa que você possui e que é totalmente grátis? A maioria de nós passa a vida buscando respostas do lado de fora. Nós fomos ensinadas a acreditar que sempre precisamos de um intermediário, um líder espiritual, um guia, um mestre externo ou outro método que prometa entregar a resposta pronta. E, sem perceber, ignoramos um poder gigantesco que já mora dentro da nossa própria mente, o subconsciente, o eu superior, a inteligência divina, que só precisa ser ativada. Por isso, o assunto de hoje, o assunto do vídeo de hoje é sobre sonhos. Como você pode usar os seus sonhos para encontrar respostas que você precisa, inclusive para te ajudar no seu processo de autoconhecimento, de expansão da consciência, e como interpretar os sonhos da forma correta usando uma ferramenta totalmente gratuita que está ao seu alcance. Não vale buscar respostas para o significado dos sonhos no Google ou naqueles sites de interpretação de sonho que te mostra significados genéricos e universais. Não. Então, sejam muito bem-vindas. Fique comigo até o final e se você gostar do conteúdo, não se esqueça, deixe o seu comentário, curta e clique em hypar esse vídeo para ele chegar ao maior número de pessoas possíveis que, assim como nós, estão nessa jornada aí do despertar espiritual. Os sonhos, eles não são apenas imagens aleatórias sem sentido. Eles são uma linguagem profunda. Para você ter ideia, alguns estudiosos da mente, pesquisadores de neurociência, sugerem que durante a fase mais profunda do sono, a nossa glândula pineal libera naturalmente uma substância chamada DMT. Essa é a mesma substância encontrada em medicinas sagradas ancestrais, como a ayahuasca, por exemplo, usada há milênios para a expansão da consciência. E é por isso que algumas tradições, como o budismo tibetano e grandes escolas de espiritualidade, ensinam que quando você dorme, a sua consciência ela se desprende das limitações do corpo físico. Então o sonho ele é o momento em que a sua mente viaja, acessa um campo maior de informação e se conecta com o seu eu superior, com a inteligência divina. E foi nesse meu processo, nessa minha jornada de busca pela expansão da consciência, pelo autoconhecimento, que me foi revelado esse poder adormecido, os sonhos. Então, se você acha que quando você dorme é apenas para o seu corpo descansar, você está enganada. E o que eu vou falar agora não é achismo não, tá? O neurocientista brasileiro Siddhartha Ribeiro, uma das maiores autoridades mundiais no estudo do sono e autor do livro O Oráculo da Noite, ele comprova isso. A neurociência mostra que enquanto você dorme, a parte lógica e controladora do seu cérebro ele sai de cena. Então, durante o sono, aquela fase do sono chamada REM, o nosso córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo raciocínio lógico e pelo julgamento crítico, ele reduz drasticamente a sua atividade. Em compensação, o sistema límbico, que é aquele que processa as emoções, ele fica hiperativo. O que isso significa na prática? Que o sonho é exatamente esse momento em que a mente desliga os filtros e as travas racionais. É a brecha perfeita, permitindo que a inteligência divina, que o seu subconsciente acesse em você e vice-versa, sem as barreiras, sem os medos do seu próprio ego. Neste momento, quando as suas barreiras racionais caem, que o seu subconsciente consegue acessar um campo muito maior de informação. Então, o papel do sonho é ser uma ponte. É o momento em que a sua consciência se expande e a inteligência divina pode te entregar as respostas, os avisos e até a raiz dos seus bloqueios, usando uma linguagem simbólica que a sua mente desperta não conseguiria compreender sozinha. Então, nos sonhos, a noção de tempo ela é distorcida. O passado, o presente e o futuro, eles coexistem, o que permite com que nós possamos acessar memórias esquecidas ou ter vislumbres para a gente tomar melhores decisões no presente. Mas aí a maioria das pessoas que presta atenção nos sonhos, que busca entendê-los, cometem um erro, que é tentar
entendê-los de forma literal. Por exemplo, sonha com cobra, vai lá no Google e pesquisa o que significa sonhar com cobra. E aí, o que ela vai encontrar? Respostas genéricas que não servem para ela. Sabe por que isso não funciona? Porque o sonho, ele tem uma linguagem diferente. Porque o nosso subconsciente, ele não fala em falas prontas e organizadas. Ele fala em símbolos e emoções. Carl Jung, ele já dizia que o sonho é a expressão pura do inconsciente. E cada símbolo tem um peso único para a história de quem está sonhando. Ou seja, conectado à vida do sonhador. E que não existem significados fixos ou universais em dicionários de sonhos. O sentido real ele surge ao conectar as imagens do sonho com a vida, com os sentimentos do próprio sonhador. E foi quando eu entendi isso de uma forma mais profunda que eu comecei a usar os meus sonhos como uma ferramenta de autoconhecimento e expansão de consciência. E eu comecei a fazer uma experiência muito simples. Eu passei a fazer perguntas antes de dormir. Para você entender como isso é poderoso, eu vou te contar o que aconteceu. Vou te contar alguns exemplos pessoais aqui, tá? Eu estava tentando entender os meus caminhos profissionais, tentando entender alguns padrões, algumas crenças financeiras, tentando entender onde estava a minha verdadeira abundância. Então, antes de dormir, eu fiz uma pergunta para o meu subconsciente, para o meu eu, para a minha inteligência divina. Onde está a minha verdadeira abundância? E naquela noite, eu vou resumir aqui porque foi um sonho um pouco extenso, mas eu vou resumir. Então eu sonhei que estava pescando, só que um homem me impedia de ir pescar no Rio Grande, de águas limpas, onde eu conseguia ver que estava cheio de peixes. E aí ele pegava a minha linha de pesca e jogava num riachinho pequeno, apertado. Puxava e via um peixinho muito bonito, só que muito frágil também. Quando eu jogava ele de volta e colocava a linha novamente, ele vinha de novo e mais um monte de peixinhos parecido com ele. E aí eu acordei, anotei, fiquei analisando aquele sonho, meditando sobre ele e usei a ferramenta que eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho. E aí eu entendi que a resposta ela não veio como uma voz mística, né, no sonho, dizendo faça isso, faça aquilo, não. Ela veio através de uma metáfora, de um símbolo. A resposta para a minha pergunta sobre abundância foi como um grito do meu subconsciente, da inteligência divina, uma resposta. Pare de pescar em riachinhos, o seu lugar é no Rio Grande, não tenha medo, não escute as vozes que diz para você não pescar lá. Mas nem sempre você precisa de uma pergunta específica para obter as respostas que você precisa. Às vezes ele vem apenas para te mostrar uma parte sua que precisa de cura, para te dar um alerta. Em uma outra noite, sem perguntar nada, eu apenas pedi que a inteligência divina, que meu eu superior mostrasse o que eu precisava ver naquela noite. Então eu sonhei que estava no quarto antigo da minha avó materna, e que lá estavam 3 versões minhas. Eu criança, eu adolescente e a minha versão adulta atual. A minha versão adolescente, ela conduziu a minha versão criança para uma mata e elas começaram a adentrar aquela mata. E a minha versão adulta acompanhava de longe. De repente, eu vi a minha versão criança caindo em uma ribanceira. E a versão adolescente também. Eu não me recordo bem se pulou, se caiu, se pulou atrás da versão criança, né? Mas embaixo havia um córrego. Quando a minha versão adulta se aproximou, vi um homem tentando puxar as duas, puxar para dentro da água. Então, a versão adulta pulou e resgatou as minhas versões mais novas. Eu entendi ali que o meu subconsciente estava dizendo é que em várias decisões da minha vida, quem estava no comando não era a minha versão adulta. Era a minha versão ferida, tentando ser amada, ou a minha versão adolescente na defensiva, tentando sobreviver. E que para resolver isso, eu precisava resgatar as duas e dizer que a minha versão adulta estava no comando a partir de então. Então é isso que os sonhos fazem. Eles respondem ao que você perguntou ou revelam que você nem teve coragem de perguntar. Então, se você quer parar de desperdiçar essa ferramenta e começar a usar o seu subconsciente para encontrar respostas sobre seus medos, sobre uma decisão difícil ou sobre um padrão que você repete e não entende, eu vou deixar um passo a passo prático para você começar a fazer ainda hoje. Então vamos lá, o passo número 1 é a higiene da mente. Não adianta você ficar até de madrugada, sei lá, rolando o feed do seu celular, recebendo descarga de dopamina, de cortisol e querer que o sonho venha claro para você. Então desligue as telas 1 hora antes de dormir. Quando se deitar, entre em um estado de presença. Eu não estou falando só de celular também não, da televisão, tá? Entre em um estado de presença. Respire bem fundo 10 vezes para ir acalmando a sua mente e regulando o seu sistema nervoso. E aí, só depois, faça o passo número 2, que é fazer uma pergunta clara.
É só uma pergunta, não faça um questionário inteiro não, tá? Você pode perguntar algo como: qual crença está bloqueando a minha prosperidade? Ou me mostre o que eu não estou conseguindo enxergar nessa situação. Ou apenas diga: fale comigo, me mostre o que eu preciso saber hoje. Você pode descobrir também, por exemplo, quem é você de verdade. Uma vez eu fiz uma pergunta: quem seria eu se não carregasse as crenças que eu carrego desde criança? Esse sonho eu me surpreendi, viu? Teste fazer essa pergunta também. E aí você faz uma oração e agradece antecipadamente pela resposta. E durma sem ansiedade, tá bem? A resposta pode vir no mesmo dia, pode vir em outro dia, pode vir em pedaços ao longo da semana. Tenha paciência e acredite que a resposta vai vir. Passo número 3. Quando você acordar, pelo amor de Deus, não pega o celular. O celular pode apagar a memória onírica em segundos, então fique de olhos fechados, se possível na mesma posição ali, e tente lembrar o máximo de detalhes possíveis. O lugar, quem estava lá, como você estava, que sentimentos você tinha, quais eram as sensações. Anote o quanto antes para você não esquecer depois, tá? Se você acordar no meio da noite, anote, deixe um bloco de notas ali, próximo da sua cama com a caneta. E aí, quando você acordar de vez, você vai decodificar, interpretar com a ajuda de uma ferramenta que eu vou te ensinar agora, que é o passo número 4. Em vez de você ir lá no Google, procurar uma resposta genérica, ou do Google, ou de um site de interpretação de sonho, você vai usar a inteligência artificial, mas da forma correta, tá? Pode ser o ChatGPT, o Gemini, como seu assistente de psicanálise. Só que você não vai jogar o seu sonho lá e perguntar o que significa esse sonho. Não. Você vai dar o seguinte prompt para a inteligência artificial. Vou deixar aqui também na descrição, tá bem? Haja como um analista de sonhos com formação em psicanálise junguiana, num tom acolhedor e direto. E aí você explica: antes de dormir, eu fiz a seguinte pergunta. Coloca a pergunta. E aí você descreve: esse foi o meu sonho. Escreve com o máximo detalhe que você conseguir, tá bem? Não me dê nenhum significado literal, universal ou de dicionários de sonhos. Primeiro me pergunte quais são as minhas 2 ou 3 primeiras associações livres, com os símbolos mais fortes do sonho, sem sugerir nada por enquanto. Depois que eu responder, você pode me fazer 2 ou 3 perguntas profundas sobre o que esses símbolos podem estar revelando na minha vida emocional hoje. Aí só depois que eu responder essas perguntas, você também pode me oferecer a sua leitura do sonho, conectando os símbolos com tudo que eu já contei sobre a minha vida. Eu vou deixar esse prompt aqui, mais 3 na descrição. Olha, eu acredito que você vai se surpreender, viu? E só isso aqui já vale uma curtida nesse vídeo, hein? Gente, isso muda o jogo. A inteligência artificial ela vai ajudar você a organizar os símbolos, te fazer pensar. E você tem toda a liberdade de ir conversando com ela, fazendo perguntas, relatando algo que está acontecendo aí na sua vida, para tentar identificar a mensagem, a resposta que você precisa saber. Uma outra dica é que você deve usar a mesma aba em que você colocou o prompt sempre que você quiser interpretar um sonho, porque ali ela vai conectando os sonhos um com o outro, tá? Bom, eu não estou dizendo que é uma ferramenta perfeita, mas ela vai trazer muita luz se você for conversando, se você for fazer perguntas, se você for fazendo perguntas e principalmente se você parar para meditar sobre o que sonhou, anotar os insights, tenho certeza que vai ajudar muito você, porque para mim tem funcionado e tem trazido muitas respostas, muita luz para minha jornada. E se você tiver sonhos confusos, que você não entender a resposta ali, na noite seguinte, você pode pedir para a inteligência divina trazer para você uma resposta clara, tá? Eu tenho certeza que você vai conseguir, porque eu acredito que os sonhos eles são como cartas escritas pelo nosso subconsciente, pela inteligência divina que habita em nós. E se você não abre essa carta, se você não lê e não reflete, essa mensagem ela pode se perder para sempre. Então comece a prestar atenção e a usar essa ferramenta. E me conta se você já teve algum sonho marcante aí, que depois percebeu que era uma grande resposta para a sua vida. E não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, de hypar esse vídeo para chegar ao maior número de pessoas possíveis e de se inscrever no canal. E pegar também o seu prompt que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá bem? Beijo enorme e até o próximo vídeo.